Estamos no Conexão RS especial Au Au ou Miau. Pode ser especial Pets hoje, é o assunto do programa. Nós vamos falar agora sobre posse responsável. Ter um bichinho de estimação envolve mais circunstâncias do que uma vontade pessoal. É preciso tempo, carinho e dedicação. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o professor de veterinária da UBRA, Renato Silvano Puls. Perfeito, professor? Perfeito. Seja bem-vindo e vamos também continuar, né, com os nossos convidados especiais, o Ricardo, que já está ali com a turma da C4 da adestramento, e a Úrsula, que está bem tranquila, está tirando um quinzão, como a gente chama aqui, dando uma sonequinha, e o Garfield, que está lá preso para não comer toda a comida que ele já estava comendo a recompensa dele. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar sobre posse responsável. Temos ONGs em Porto Alegre, que eu me lembro, por exemplo, Gatos da Redenção, que foram especificamente criadas para tentar dar um pouco de dignidade para os bichinhos que são jogados nas praças, nas ruas, são descartados. Sabe, a gente já fica reclamando aqui no programa, ontem mesmo estávamos conversando com o prefeito de Alvorada, o professor Serginho, falando sobre como o ser humano descarta qualquer coisa em qualquer lugar e isso gera muitos problemas. Agora, tu imagina largar uma vida, que é um bichinho de estimação, em qualquer lugar, como se fosse uma caliça, um lixo. Não é assim, né, professor? Por favor. A nossa sociedade está perdendo alguns valores. A gente discute que até o ser humano está descartado, Verdade, né, em algumas bem situações. Né? Então, os animais realmente passam por esse problema e a gente sempre discute que isso é resultado de um contexto social. Né? Não é um problema particular, né? Ele é multifatorial, né? É complexo, né, estudar esse assunto. Mas posse responsável, o que é a posse responsável? É só dar comida e levar no veterinário? Boa pergunta, porque é interessante partir dessa ideia e até de uns tempos para cá, já faz alguns anos, esse próprio pessoal que é envolvido, né, nessas discussões e nesse apoio a esses animais de centros urbanos tem mudado esse termo. Né? E é bem interessante esse aspecto. Hoje em dia a gente ouve falar muito mais em guarda responsável, justamente para dissociar da ideia de posse de objeto, né, de coisa, assim, porque esse é um dilema. No nosso Código Civil e na nossa lei, né, os animais estão classificados como coisa, né, tanto é que a gente compra eles, a gente vende, né, então isso aí, de uns tempos para cá, vem sendo questionado, tanto é que hoje em dia tem um projeto de lei, né, no Congresso, justamente para tirar essa classificação jurídica dos animais, né, reconhecendo eles como seres sencientes, né, com consciência, para que justamente a sociedade comece a discutir, né, esse tratamento que a gente dispensa dos animais. Bom, dentro desse contexto, esse conceito de guarda responsável, né, o antigo de posse, envolve que a pessoa que vá ter um animal para compartilhar momentos com ela, na sua casa, no seu celular, vá ser responsável pelo tratamento dele, para proporcionar bem-estar para aquele animal, né, porque não é só tu, que nem você falou, adquirir o animal, e daí, agora eu ponho na minha casa e pronto. E daí, a hora que ele fica doente, eu preciso ter recurso para gastar com tratamento. Né? Várias situações acontecem no hospital da pessoa levar o paciente lá e na hora que vê o orçamento, daí às vezes abandona o animal. Né? Tem situações assim patéticas, a pessoa fugir, né, e deixar o animal lá. Então, sério? Sério? De levar aqui no hospital da UBRA, caso, hospital a gente tem que registrar ocorrência, exatamente. Aí assim, sai correndo? Sai correndo. Que absurdo. Chega a ser patético até, mas acontece. Vários colegas vivem isso no dia a dia. Sim. Né? Então, abandonam caixinhas com filhote na frente das clínicas. Né? Então, a pessoa vai ter que saber quantos anos vai viver aquele animal. Né? A pessoa adquire um cachorro, são vários anos, ou então dá de presente para o namorado, e daí depois o namoro acaba em 6 meses e o cachorro fica lá. Né? Ou então adquire um cachorro de porte grande e mora num apartamento, né, uma raça extremamente dinâmica, que vai precisar fazer exercício e tal. Então, tem uma série de responsabilidades, por isso que é guarda responsável, que a pessoa, no momento que vai tomar essa decisão de ter, né, uma companhia, vai ter que estar ciente disso. Né? Sim. Só para você ter uma ideia, a gente quando tem alguns animais que ficam ali para adoção, a pessoa assina um termo de adoção responsável, para a gente poder depois fiscalizar, né, se a pessoa não abandonou o animal, enfim, né, se não fazer uma coisa assim. Nós temos aqui, professor, o exemplo do Ricardo, que não comprou a Úrsula e adotou a Úrsula. A Úrsula é adotada. Como é que foi a história da Úrsula? A história, a proprietária dela foi morar num apartamento e, por acaso, era um cão grande, perdia pelo, fazia as necessidades, ela não tinha muito tempo disponível para ter o cão, e aí ela não sabia o que fazer com o cão. E naquele momento surgiu nós lá e eu adotei ela
para mim, hoje, ela está aí dando um espetáculo. Inclusive, um certo dia desse, nós estávamos num show e a dona veio lá, né? Quando ela viu ela, começou a chorar e foi embora. Que bacana. A gente tem uma outra história que o Ricardo participou do processo de recuperação, né, do Brian, que esteve aqui e estava agora há pouco aqui no... Está ali fora também. Está ali fora o Brian? Está ali fora. Eu queria tanto ver o Brian, né? Depois vamos trazer ele. Vamos trazer o Brian. Não perca o Brian. Lembra do Brian, que esteve aqui no programa? Infelizmente, ele passou por uma história muito triste, né? Houve a morte, né? O falecimento da proprietária, numa situação difícil, envolveu, né, o conflito ali entre animal e dono, a violência nesse conflito. E como o Brian, se você não lembra ou não assistiu, é um pitbull, né, ele precisou passar por uma espécie de reabilitação, ressocialização, a gente pode dizer isso? Como é que a gente identifica esse Seria uma processo? ressocialização e automaticamente ele já foi adotado por mim. Sim. E já vai ficar comigo lá para o resto da vida dele, por ele ser um cão de 10 anos, né? É um cão hoje que a gente tem que ter muita responsabilidade porque ele teve maus tratos, né? E ele pode desenvolver isso a qualquer instante, daquela história, daquela vez ainda do gatilho, né? Sim, que é o que dispara, né, Exato. a violência. Como ele foi um cão que ele sentiu na pele a dor, ele poderá sentir novamente e reagir novamente da mesma forma que ele reagiu naquela vez. Sim. Então, Professor, vamos então incluir nessa questão da guarda responsável, porque animais pequenos parecem ser mais fácil de lidar, até mesmo quando chega na velhice, quando, por exemplo, tem que carregar ele, já não anda mais como andava quando era jovem, não pula, não brinca, não corre. No caso do Brian, ou cachorros grandes e cachorros que têm um poder, né, de mordida muito forte, como é que a responsabilidade ainda é maior, porque o cachorro pode se tornar uma arma, ele pode ferir outras pessoas. Nesses casos tem várias... Agora tocou em vários pontos importantes. Assim. Sim. Uma é esse descarte que há dos animais quando ficam mais velhos, né? Então isso a gente vê é bem presente, tanto nos pequenos quanto nos maiores, né? Os maiores sofrem esse problema também de quando a pessoa tem que mudar de casa, né? Ou então viajar por motivo de trabalho, enfim, ou então a pessoa que criava ele faleceu e o animal é grande, então também são às vezes descartados. Então, por isso que é bem importante frisar, e a gente sempre ensina aos alunos que o veterinário tem esse papel depois de educar, conscientizar as pessoas, de justamente ter a consciência, né, de que aquilo ali é uma companhia que vai durar vários anos, ela tem que saber, conhecer o animal que ela vai né, conviver. Às vezes a pessoa resolve ter um papagaio. O papagaio é uma espécie que tem uma série de particularidades, vive, né, uma vida longa, e daqui a pouco eu não sei nada de papagaio, né, ou eu não sei nada de pitbull, e daí tem um pitbull que vai me agredir depois por uma bobagem que eu vou fazer, né? Então, esse conhecimento é bem importante, ou pelo menos se cercar de pessoas que conheçam, né, a espécie que tu vai... E uma das coisas também bem interessante é que as pessoas, quando adquirem um cão, eles pegam o pequenininho. Aí, quando ele vai crescendo, a despesa começa a aumentar de um cachorro. Sim. E aí, quando pega um cachorro de porte grande, a despesa aumenta em todos os sentidos, desde a alimentação, desde os cuidados. E aí, quando ele começa a chegar numa certa idade, com uma velhice, que ele vai necessitar de mais Cuidados, visitas periódicas ao veterinário, ter um comportamento, ter um atendimento mais frequente e as despesas aumentarem, esse cão vai estar na rua ou abandonado. Com certeza. Isso acontece com o cavalo. As pessoas, né, porque o cavalo, conforme o local ele é criado, tem um pouco de ar pet, assim, né, tem um certo tratamento diferenciado. É um animal que tem um tratamento caro. Sim. Né, e, às vezes, as pessoas não estão preparadas para despender disso aí. E daí, às vezes, querem se desfazer ou até vêm solicitando, né, eutanásia, né, uma coisa que a gente não faz por conveniência do proprietário, mas eles vêm com esse argumento de que não tem mais como tratar, né? Bom, mas tu tinha que pensar isso quando adquiriu, né? Vocês tocaram num ponto importante, claro, existem todos os cuidados médicos que a gente já conversou com a professora Cristine, mas, por exemplo, a alimentação é uma questão importante, porque hoje a gente tem um mercado muito grande, né? São vários produtos dedicados à alimentação, ou até o agrado que a gente dá, né? A recompensa, né? Um biscoitinho, um churros, enfim. O que a gente deve dar para o animal? São esse tipo de alimentação que às vezes custa caro e algumas pessoas não têm condições, ou aquela comida especial para cachorro, mas que não é tão cara, que se vende, como aqueles miúdos, a polenta, a massa, ou a comida para o humano? Tem gente que dá resto, né, de comida. Não é a minha área, né? Mas vou me arriscar aqui. Mas isso faz parte da guarda responsável. Dia a gente tava, com certeza. Na verdade, assim, guarda responsável vai envolver
todas as questões de bem-estar, né? Então, a gente vai pensar assim, saúde, daí na saúde vai envolver a integridade física, a Sim. nutrição, né? Toda a área das dermatites, né? O passeio lá no sol, né? Toda essa parte sanitária, as questões ambientais, se ele está vivendo num ambiente próprio para aquela espécie, se no caso do cão está conseguindo brincar, tem acesso a convive com outros animais, socializa, né? Não fica só isolado, preso no apartamento, ou então se é uma espécie silvestre, se ela está convivendo no ambiente próximo dela, né? Sim. Então envolve vários aspectos para ver se não está havendo sofrimento ou, no mínimo, tédio, né, em relação àquele animal, se eu estou vivendo num ambiente muito artificial. A atenção né? é importante, professora. Quanto tempo a gente deve passear com o cachorro para que ele possa fazer um exercício Não físico? existe uma regra. Assim, Sim. cada espécie, por exemplo, o gato é muito mais, exige menos atenção do que o cão, por exemplo. Né? Mas, igual, são espécies que aprenderam a conviver com o ser humano. Sim. Né? Então, não são espécies que vivem isoladas, né? Algumas raças mesmo de cão vão ter mais necessidade do que outras. Se tu pegar uma raça, por exemplo, Akita, um Chow Chow, eles são menos dependentes do que outras raças, né, que são mais dependentes. Vai depender muito do caso. Mas são animais gregários, sociáveis, né? Eles precisam socializar. Se ele ficar isolado, ele vai ficar em tédio. Ele vai fazer aquilo que a professora Cristina falou, né? Ele vai começar a lamber, vai desenvolver distúrbios de comportamento. Sim. Né? E pode ficar, inclusive, com uma doença física, como uma gastrite, uma depressão. Né? Então, isso vai acontecer, né? É bem interessante. E vai estar diretamente relacionado com o bem-estar dele. E tu, a gente como responsável, porque no momento que eu peguei ele é como se fosse uma pessoa, ele é dependente da gente, né? Então nós somos responsáveis por ele. Então eu tenho que proporcionar que a vida dele tenha qualidade, né? Cão mal criado, que a gente diz, aquele que rói tudo, quebra tudo, isso pode ser um indício de que está faltando atenção? Provavelmente, né? Eu sempre brinco assim que é muito como educar um filho, né? Sim. Geralmente a culpa é do pai, né? Assim, com raras exceções, né? Então, às vezes está faltando limite, enfim, né? O adestrador sabe muito mais isso. Mas geralmente, geralmente quando eles vão adestrar, eles adestram mais o tutor do que o próprio cão. É verdade, né? cara. Uma das coisas importantes, vamos dizer, para esses problemas comportamentais, de roer chinelo, tirar a roupa do varal, isso aí são problemas, necessidades básicas que um cão necessita ter diariamente. Que muitas vezes esquece que o cão, vamos dizer, ele era descendente do lobo. O lobo saía caçar para ganhar comida. Hoje o cão, ele virou humanizado e está ganhando a comida ali, um pote cheio de comida para comer o dia inteiro. Então ele não precisa fazer nada demais para ganhar comida. O que ele vem a fazer depois que ele comeu? Roer um chinelo, roer um sapato. Fica entediado, né? Agora, se eu pegar esse ambiente que ele se encontra e fazer um enriquecimento ambiental, usando aquele alimento que ele vai estar no pote dele, usando em pontos estratégicos para ele começar a procurar o próprio alimento ou interagir com um brinquedo inteligente, fazendo que ele desperte, faça a mente dele trabalhar para procurar o alimento dele, ele vai acabar desistindo daquelas peraltices de roer um sofá, roer um chinelo, porque ele vai ter uma atividade tanto mental quanto física. Né? Mesmo em casa, sozinho. Sem... Posso brincar de tipo Páscoa, esconder um biscoitinho Exatamente. para procurar, Exatamente. Vai procurar a cesta de Páscoa. Automaticamente ele vai estar brincando sozinho, sem a sua presença. Na hora que você vai trabalhar, faça isso, enriquece o ambiente onde ele se encontra. Você vai ter um outro cão dentro de casa. E uma coisa que você tem que lembrar, que as pessoas esquecem, se tu pegar um filhote, é diferente de pegar um cachorro adulto, né? Tem coisas que fazem parte da idade. Então, não adianta reclamar que tu tem um animal que é muito ativo em casa, porque faz parte da idade dele, né? Perfeito. Então, por isso que é importante conhecer, né, o animal que tu vai querer ter de companhia e daí tu vai precisar de profissionais que te ensinem, né? Se tu não é conhecedor daquele assunto, né? Enfim. Bom, professor, estamos chegando nos finalmente. Eu gostaria que o senhor desse um pequeno resumo, então, para a gente encerrar, sobre a guarda responsável, para quem está em casa. Os primeiros cuidados que deve ter para que a gente possa considerar um bom tutor? Uma coisa que é bem importante ficar claro, assim, né, para a gente fechar com chave de ouro, é essa ideia de que a maioria dos cães que estão na rua hoje, né, foram abandonados ou são de pessoas que não guardam direito, né, esse cão. Ele tem acesso à rua fácil, ele não foi castrado, ele reproduz na rua, né, então, porque os estudos dizem assim, ó, a pequena porcentagem, a grande maioria desses cães que estão na rua, a menor porcentagem são de cães realmente sem dono, sem proprietário, foram abandonados. A maioria são cães que tinham um responsável,
mas que a pessoa não quis mais, deixou o portão aberto, ele fugiu, se reproduziu e deu cria na rua, né? Então, se a gente tem hoje uma grande população de cães abandonados e gatos nos centros urbanos, a grande responsabilidade é nossa. Então, passa por um processo de educação da sociedade, né, como um todo, e aqui nós, né, como meio de comunicação, como universidade, as escolas, enfim, poder público, para que a gente mude esse quadro. Porque senão daqui a 10 anos a gente vai estar falando aqui no programa o mesmo assunto. Tá? Então, é complicado, que nem ele falou, tem uma gama de cães aí precisando ser abandonados. Né? Eu trouxe aqui o folderzinho, que a gente também tem cães que são abandonados aqui no hospital. Sim, no Hospital da Ubra, Tá? sempre há. Sempre há esse... E o vestibular, por exemplo, a parte que mais chama a atenção de quem vem né? pro vestibular é sempre a parte de adoção. Então, a gente estimula, né, que a adoção seja uma prática, né, costumeira, assim, né? Claro. Apesar, claro, tem o mercado, enfim, né? A gente reconhece isso. Mas, né, daqui a pouco a pessoa pode, né, adotar um animal que com certeza vai mudar a vida da pessoa e a vida desse animal, né? Sem dúvida, professor. Muito obrigado pelas informações importantíssimas e a gente espera que com essa conversa temos aqui um profissional que entende do assunto, possa sensibilizar a todos a darem uma atenção especial para o seu bichinho. Afinal de contas, como eu disse, na minha casa ele faz parte da família. Faz parte da família. Na verdade. Um beijo lá, vou deixar aqui, professor, um beijo para o Kojak e para a Maia, né, os meus filas queridos amados. Professor, obrigado, seja bem-vindo sempre. Parabéns pelo trabalho. Todo o curso de veterinária da Ubra está de parabéns e o hospital também. Muito obrigado.